Primeiro, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos e irmãs. Então eu vou começar, mas eu não sei se eu vou falar tudo, porque não dá tempo, né? A Igreja Batista Betel, em Santa Eugênia, nós participávamos da Cruzada Internacional de Evangelização. Eu tive o privilégio de participar de 4 cruzadas internacionais. 2 no Brasil e 2 fora do Brasil. E em uma delas foi na Igreja Batista Betel, em Santa Eugênia. E depois daquela cruzada, havia aquelas casas que já tinham sido anotadas, endereço, a hora que podia receber a visita. E alguns nomes coube a mim fazer essas visitas e possivelmente começar algum estudo naquelas casas que fossem possíveis. E veio em minhas mãos o endereço de uma casa em que o pastor me chamou e disse assim: irmã Eusa, a irmã pode visitar esta casa? Eu disse: sim, pastor. Pastor José Carlos Lino Pinheiro. Ele disse: olha, minha irmã, mas tem algo bem diferente nessa casa. E ele citou três casais da igreja que já havia ido a esta casa para fazer estudo bíblico. E o pastor disse assim: aquela senhora, dona daquela casa, colocou todas as pessoas fora de casa. Para fora. Para fora da casa. Queriam evangelizar, né? Ela os recebia para dizer o que ela era, o que ela queria e afrontar os cristãos. A irmã quer ir? Eu disse: sim, pastor, eu vou. Marcamos o dia, todos os dias, era na quinta-feira às 6 da tarde. E chegando lá, ela me recebeu muito bem. O nome dessa pessoa, dessa irmã, hoje é Luciane. Ela disse: pode entrar com todas as honras, me recebeu muito bem. Mas ela havia preparado a mesa numa varanda nos fundos com 5 mulheres kardecistas, o qual ela mesma era kardecista há 12 anos. E quando me sentei, comecei a orar. Orei por cada uma. E elas disseram assim: você não vai começar o estudo sem primeiro nós fazermos perguntas a você. E começaram as perguntas lá de quando, na feiticeira de Endor, se não se lembram disso, que Samuel se levantou e disse: esse é Samuel. E depois foi para João Batista, João Batista era Elias. E ali foi formulando várias perguntas, e eu peguei a caneta e comecei a anotar. Eu disse: olha, eu vou anotar a pergunta da Dona Maria. Anotei. Eu vou anotar a pergunta da Dona Jorgelina. Anotei. E de todas elas eu anotei. Eu dobrei as perguntas, coloquei dentro da palavra, dentro da Bíblia. Orei. E disse assim: na semana que vem, na quinta-feira, às 6 horas, a Bíblia vai responder a vocês. Vou orar. Levarei as perguntas, vou orar por vocês. E a Bíblia vai responder. Eu orei a semana toda, irmãos. Eu nunca tinha lido tanto sobre a feiticeira de Endor como naquela época. E tanto sobre João Batista ser Elias, entre outros. Sobre idolatria e tudo mais, mesa branca e tudo mais. Anotei os textos. E anotei embaixo das perguntas. E disse: Dona Maria, a Bíblia te responde assim. Lia o texto. Dona Jorgelina, a Bíblia te responde assim. Li o texto. Fui uma por uma, aí 5. E ali orei, terminei e fui para casa. E continuei orando durante a semana, porque na outra quinta viria muito mais do que naquelas 2 primeiras semanas. Quando cheguei lá, só tinha a dona da casa. Na terceira quinta-feira. E aí ela disse assim: olha, aqui não tem mais ninguém. Porque você, com a sua Bíblia, botou todas para correr. Mas eu estou aqui para ver o que você tem a me dizer. Porque eu sou kardecista há 12 anos, eu não arredo o pé. E eu quero ver o que você vai arrumar comigo. Eu disse: eu não vou fazer nada com você, eu não sei fazer. Eu só vou abrir a palavra e vou ler, e o Espírito Santo vai conversar com você. Porque Ele é quem conduz e quem conversa com você. Eu tinha aquele livro,
livro de estudo pequenininho. O que Jesus deseja que você faça. Número 1, de evangelismo, bem rasinho. E eu comecei ali a evangelizá-la por ali, e tem várias perguntas. E ela foi se interessando, e ela disse assim, olha, agora quem não quer que você vá embora sou eu. Agora, você vai precisar de ficar aqui. E você não pode faltar uma quinta-feira, senão eu vou descrer de que você realmente quer dar estudo para mim. Porque você sabe, já percebeu que eu sou complicada. Eu só faço pergunta que nem eu mesmo entendo. Eu disse, tudo bem. Fomos caminhando no estudo. Eu não sabia que um quarto à parte, que a janela que dava para a varanda, ficava um rapaz chamado Aloísio. Ele ficava no computador. Com o decorrer dos estudos, eu perguntei para aquela dona daquela casa, você sabe me dizer algo sobre Jesus? Agora, depois de alguns estudos, ela disse, olha, eu sou toda enrolada para resolver essas coisas, eu ainda não entendi muito, quase nada. Eu sou do kardecismo já há 12 anos, eu fumo demais, eu quase não presto atenção, minha cabeça é voada. Veio aquele rapaz lá de dentro, deu a volta, se pôs diante de mim e diante dela. Eu disse, mãe, ele disse, mãe, a senhora não sabe falar sobre Jesus? Tudo que a dona Reusa já falou, eu sei. Eu posso falar, dona Reusa? Eu digo, pode. E ali aquele rapaz discorreu sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Discorreu, terminou e entrou. E os estudos foram acontecendo só com ela. Em uma outra quinta-feira, já passaram uns 4 meses, eu cheguei lá. Não faltei, irmão, nenhuma quinta-feira, porque era ordem. Eu não podia faltar. Chegando lá, ela não estava. E veio então aquele jovem Aloísio me atender. E ele disse, a minha mãe não está. Eu disse, está muito bem, diz para ela que na próxima quinta voltarei. Ele disse assim, mas a senhora não quer dar o estudo para mim? Eu disse, sim, quero. E tinha quantos anos? 18 para 19 anos. É forte, hein? Quero. Fomos para a varanda, porque eu estava lá na rua, né? A mãe não estava, não havia entrado. Ele disse, então entra, senta, vamos sentar lá na varanda e vamos então. A senhora agora vai me ensinar a Bíblia. Eu cheguei, sentei naquela mesa, a mesa. Eu não falei quase nada, irmãos. Aquele jovem falou durante 40 minutos, direto. E eu só ouvindo. Um jovem desabafar com uma pessoa que está ensinando a palavra por 40 minutos, é porque ele queria falar muitas coisas. E eu ouvi. E eu orei depois, dei uma fala para ele, orei e fui para casa. Na outra quinta-feira, ele estava sentado à mesa antes da mãe. Quando cheguei, a mãe disse assim, Luísa já está lá na mesa. Você deu estudo para ele aquele dia, agora não quer sair, já está esperando você. E tem mais uma coisa. Ele bem sabe que eu sou de mal com o Vanderlei, que é o meu irmão, há 12 anos. E está vendo a altura desse muro? Para eu não ver a cara do Vanderlei, do meu irmão. Há 12 anos que eu sou de mal com ele. E agora o Aloísio chamou o Vanderlei para assistir o estudo. É forte ou não? Aí bem, tem o Aloísio, tem a Luciane, e agora tem o Vanderlei. E quando cheguei lá, o Vanderlei estava lá e houve uma reconciliação tremenda. Aleluia. Deus fez uma grande obra, irmãos. O Vanderlei foi para casa passando dias de estudo, conversou com a família, pregou para a família. A esposa e 2 filhas também se converteram. E ali, meu irmão, aquela dona daquela casa, ela abriu a boca e disse assim, olha, Reusa, vou te contar uma coisa que você não sabia. Ela não sabia que eu sabia, porque eu não a revelei. Eu chamei você aqui para botar você para fora de casa, da minha casa. Porque eu detestava crente. Mas eu aprendi sobre Jesus. E eu quero te falar. Eu sou salva em Jesus Cristo. Aleluia. Eu, meu filho, meu esposo, meu irmão, minha cunhada, minhas 2 sobrinhas.